Salve. E por isso, só transmite aos leitores uma só vontade, a vontade de voltar para o seu verdadeiro mundo, de sua verdadeira origem, o mundo racional. E o habitante do mundo racional transmite a todos que passaram a se conhecer aquela grande alegria, aquela grande satisfação de conhecer o porquê que assim ficaram e o porquê assim são. E é por isso que todos que passaram a se conhecer só têm vontade de voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para serem o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos com o seu progresso de pureza. Todos vivem alegres, porque não é para menos. Mas a alegria é transmitida pelo habitante do mundo racional materializado, porque chegou a fase da retirada da matéria do habitante do mundo racional. Chegou a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio para a sua desmaterialização e o desenvolvimento da vidência racional e o desenvolvimento do aparelho. E é por isso que quem passou a se conhecer não mede esforços nem sacrifícios, porque a vontade é uma só: voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E o habitante do mundo racional que está sentindo a sua volta, alegre, feliz e contente, e transmitindo a sua alegria a todos que passaram a se conhecer. E é por isso que todos que passaram a se conhecer vivem alegres, felizes, contentes, porque chegou a fase da volta do habitante do mundo racional para o mundo racional. Chegou a última fase do habitante do mundo racional materializado. Chegou o seu encerramento, fora do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E é por isso que a vontade de todos que passaram a se conhecer é uma só: voltar a serem o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E é por isso que todos que passaram a se conhecer, quanto mais leem, mais têm vontade de ler. E a persistência na leitura cada vez se torna muito maior. Por quê? Porque passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão. E os que passaram a se conhecer não querem mais perder tempo com bobagens, com asneiras, com esse nada que nada adianta, porque sempre manteve o sofrimento de todos. E quem passou a se conhecer, que já está com o raciocínio bem desenvolvido, e a evidência e o aparelho, passou a dominar a matéria e não ser mais dominado por ela. Todos que já passaram a se conhecer e já estão com o raciocínio bem desenvolvido, estão mais para o mundo racional do que para a vida do chão. Então a vida do chão passa a segundo plano e em primeiro plano a vida racional. Os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, a vidência e o aparelho, já percebem consigo mesmo a grande mudança em si mesmo, deixando de ser materialista, porque passou a ser racional. Salve! Salve, meu nome é Elizabeth dos Santos Pinheiro, sou natural de São Paulo, atualmente resido no Retiro Racional e hoje eu vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Entender e compreender, interpretar e sentir. A racionalização
por conhecer o mundo de sua verdadeira raça, o mundo racional. E por conhecer o mundo de sua verdadeira raça, sentiu a racionalização em si mesmo, pelo desenvolvimento já bem elevado do raciocínio. Isso, os que já estão bem desenvolvidos passaram a dominar a matéria e a não serem mais dominados por ela. Não sendo mais dominados pelo mal, não sendo mais dominados pelo nada, porque já está com o raciocínio bem desenvolvido, já quase se ligando ao mundo racional, e outros já estão quase ligados. E daí, colocando a matéria, colocando o nada no seu lugar de nada. Porque não adianta valorizar o nada. Porque qual é o valor do nada? Nada. Por tudo terminar em nada. Qual é o valor do nada? Nenhum. O nada só tem valor para quem vive sem se conhecer. Quem vive sem se conhecer está num estado de inconsciência por viver sem se conhecer. E o inconsciente, por ser inconsciente, não enxerga o que faz, porque o inconsciente é um desequilibrado pelo estado de inconsciência. E o desequilibrado é que valoriza o que não tem valor, devido ao seu desequilíbrio. Valoriza o nada como se o nada tudo fosse, e mantendo o desequilíbrio de si mesmo e de todos e de tudo. E no desequilíbrio está o sofrimento e a morte. Por quê? Por viver sem se conhecer, julgar o nada como se o nada tudo fosse, e vendo que o nada nada é. Por todos e tudo terminar em nada, e aí está a contradição de quem vive sem se conhecer, em fazer um julgamento desse contra si mesmo, por viver num estado de inconsciência, por viver sem se conhecer, julgando o nada acima de tudo e vendo que o nada nada é. E nessa contradição consigo mesmo, por viverem sem se conhecer. E essa é a causa da permanência da inconsciência. E por estarem na categoria que estão de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional, todas duas classes da mesma categoria, e é por isso que quem vive sem se conhecer é um pensador sem saber o porquê, sofredor sem saber porquê, imortal sem saber porquê, por viver sem se conhecer. Agora, os que passaram a se conhecer sabem como deviam viver, porque estão principiando a desenvolver o raciocínio e começam a ficar equilibrados e cada vez mais equilibrados, até adquirirem o equilíbrio total, quando o raciocínio estiver completamente desenvolvido. Aí começa a funcionar a racionalização, por todos estarem ligados ao mundo de sua raça, ao mundo racional. E todos querem o quê? É voltar para o mundo de sua raça, todos que passaram a se conhecer. Depois de equilibrados, reconhecem o nada como ele é, reconhecem o nada como nada sendo, como ele é, porque já está ligado ao mundo de sua raça e passou a ficar completamente equilibrado. E para o equilibrado, o nada não tem valor nenhum. E para o desequilibrado, é que o nada não tem valor. Os desequilibrados vivem sem se conhecer e mantêm o desequilíbrio de si mesmo e de tudo, porque vivem
sem se conhecer. Não tem consciência do porquê que assim é, por viver sem se conhecer. E quem vive sem se conhecer mantém o desequilíbrio de si mesmo e de todos e de tudo. Daí a causa do desequilíbrio de todos e de tudo. Daí a multiplicação de tudo sempre, até se transformar para a classe inferiores, que por ser de categoria inferior. E como aparelho racional, aí já passou a se conhecer, sendo completamente diferente dos que vivem sem se conhecer, principalmente os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, a vidência e o aparelho. É racionalizando que todos vão deixar de ser assim, pensadores, sofredores e mortais. Porque quem passou a se conhecer sabe para que foi feita a imaginação e o pensamento. Sabe que esses dois comandos foram feitos para comandar as suas ferramentas e lapidá-las de todas as formas, jeitos e maneiras. E quem passou a se conhecer sabe quem é a imaginação e quem é o pensamento. Quem passou a se conhecer quer tratar de desenvolver o seu raciocínio para deixar de ser assim, pensador, sofredor e mortal, para deixar de estar sendo lapidado por esses dois comandos que comandaram a ferramenta. E quem conhece o que é imaginação e o pensamento não quer ficar mais por conta desses dois torturadores da ferramenta, que é o aparelho, por serem os torturadores do aparelho. Sendo essa a causa de todo pensador ser um condenado a sofrer e um condenado à morte. E quem passou a se conhecer não quer mais ser condenado a sofrer e a morrer por esses dois torturadores, esses dois comandos de da ferramenta, que é o aparelho materializado. Todos querem passar para a classe superior, para a classe suprema de aparelho racional. E para passar para essa classe, tem que desenvolver o raciocínio, a vidência e o aparelho, entrando assim na fase racional, a fase da racionalização da humanidade, para todos voltarem para de onde são. De onde são? Do mundo racional. Salve! Salve, meu nome é Lorena Lessa, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais e atualmente residente do Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. 128, volume do Histórico. E os que já estão com raciocínio bem desenvolvido e a evidência racional começam a ficarem isolados do magnético e o elétrico, se imunizando assim da matéria. E a matéria, o nada, sendo colocado no seu lugar de nada, porque só quem dá valor ao nada é que vive sem se conhecer. E quem vive sem se conhecer, vive no estado de inconsciência. E quem vive no estado de inconsciência, vive desequilibrado, mantendo o seu desequilíbrio e o desequilíbrio de tudo e de todos. E por viverem sem se conhecer, é que aí estão,
condenados a sofrer e condenados à morte, para ver o quanto é triste viver sem se conhecer, viver sob o comando de duas forças que não conhece, o magnético e o elétrico, que são os que comandam o aparelho, o comando da lapidação do pensador, sofredor e mortal. Para ver que quem passa a se conhecer muda do nada para o tudo. E quem é o tudo? O seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Quem passou a se conhecer muda do nada para o tudo, porque conhece o tudo de sua vida, porque passou a se conhecer. Conhece o mundo de sua raça, o mundo racional. E, em primeiro lugar, o mundo de sua raça, porque é do mundo de sua raça que todos necessitam e precisam, e não do nada. O mundo de sua raça, acima de tudo, porque passou a se conhecer. E o segundo mundo, dos que vivem sem se conhecer, já é completamente o contrário, devido ao estado de inconsciência. E a inconsciência mantém o desequilíbrio. E para o desequilibrado, o nada está acima de tudo, por viver sem se conhecer. O segundo mundo, das degenerações, está acima de tudo. Já quem passou a se conhecer, faz o julgamento racional e, em primeiro lugar, o mundo de sua raça, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Não vai deixar o seu verdadeiro mundo do tudo de sua vida verdadeira para valorizar o que é do segundo mundo, do estado inferior, do estado do nada. E é por isso que quem passou a se conhecer muda do nada para o tudo, porque em primeiro lugar o tudo, e sempre o tudo, e não o nada, porque o nada, nada é, e por isso tudo termina em nada, por nada ser. O nada só representa tudo para quem vive sem se conhecer, e por isso está na categoria que está, de bicho racional. Para o bicho, o nada tudo é, e para quem é racional, o nada nada é, porque passou a se conhecer, porque conhece o mundo de sua raça. O mundo da raça do animal racional é o mundo racional, e quem passou a se conhecer, o mundo de sua raça acima de tudo. E o nada não tem expressão por ser nada. A convicção do nada é nada, e quem passou a se conhecer e que conhece o mundo de sua raça, o mundo de sua raça está acima de tudo e de todos. O mundo da raça do animal racional é o mundo racional. Ninguém vai deixar o tudo do seu verdadeiro estado natural de ser, que é o mundo de sua raça, para perder tempo com o que não tem expressão, que é do segundo mundo, o mundo das transformações, o mundo da degeneração, o mundo dos condenados a sofrer e condenados à morte. Quem passou a se conhecer, conhece o mundo de sua raça, e o mundo de sua raça está acima de tudo do segundo mundo. Porque o segundo mundo, o mundo da lapidação feita pelos dois comandos, o magnético e o elétrico, que comandam as suas ferramentas para lapidá-las de todas as formas e de todo jeito e de todas as maneiras. E é por isso que o sofrimento é de todas as formas e de todos os jeitos e de todas as maneiras. Porque o primeiro mundo não há sofrimentos, é o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. É o mundo de sua raça, o mundo racional. E os que passaram a se conhecer sabem que o mundo de sua raça está acima de tudo e de todos do segundo mundo. Para os que já passaram a se conhecer, a vida do segundo mundo não tem mais sentido de ser, porque passaram a conhecer o mundo de sua raça, o seu verdadeiro mundo de origem, e o segundo mundo não tem mais sentido, por ser um mundo falido pela falência da matéria. E por a matéria ser uma coisa falida,
é que todos são mortais. E por a matéria ser uma coisa falida, é que todos são sofredores e mortais. Para ver que quem passou a se conhecer, que passou a conhecer o mundo de sua raça, o mundo falido, que é o segundo mundo, não tem mais sentido, porque todas as atenções estão voltadas para o mundo de sua raça, para o mundo racional. Primeiro, o tudo do tudo, e nunca mais o nada do segundo mundo, da matéria falida, e por isso tudo falece, e as aparências falidas do segundo mundo. Falida por ser um mundo degenerado, deformado, em transformações, poluído e enfraquecido. O segundo mundo, o mundo falido, e por isso todos falecem, e por isso tudo falece, e por isso tudo se acaba. E quem conhece o mundo de sua raça, o mundo verdadeiro de sua origem, o mundo de sua raça, está acima de tudo e acima de todos. Está acima do segundo mundo, está acima da matéria. Por a matéria ser uma coisa falida, está acima da falência do segundo mundo. E é por isso que todos falecem, porque a matéria é uma coisa falida, devido às transformações da planície para essa degeneração em transformações sempre, por a matéria ser uma coisa falida. É a causa do tudo se transformar. E quem conhece o mundo de sua raça, o primeiro mundo, o mundo verdadeiro de sua origem, acima de tudo e de todos, está o mundo de sua raça. Está o mundo verdadeiro, está acima do segundo mundo, que é o mundo falido. Porque a matéria é uma coisa falida, e por isso tudo falece e todos falecem. Mas para os que vivem sem se conhecer, e por não se conhecer, não sente, não vê e não sabe que a matéria é uma coisa falida, que é uma segunda existência, o segundo mundo. Porque o verdadeiro mundo é outro, é o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da racionalização racional, por todos serem de origem e de raça racional. E quem passou a se conhecer, o segundo mundo, o mundo falido, não tem valor algum. Por quê? Passou a se conhecer, passou a conhecer o mundo de sua raça e, acima de tudo e de todos, o mundo de sua raça, e coloca o segundo mundo no lugar dele. O mundo falido, por a matéria ser uma coisa falida. E quem passou a se conhecer não quer mais nada com uma coisa falida, não quer mais nada com o segundo mundo, porque não quer mais permanecer nele em classes inferiores. Dá por encerrada a classe em que está e dizendo: daí, dessa classe de animal de origem racional, para o mundo de minha origem, para o mundo de minha raça, para o mundo racional. Para verem os que vivem sem se conhecer como sofrem, como padecem, como são martirizados por viverem nesse segundo mundo, feito por ele, sem saber por quê, por viver sem se conhecer. E por não se conhecer, botando uma coisa falida acima de todos e de tudo. Botando a matéria, que é uma coisa falida, acima de tudo e acima de todos. Por quê? Por viverem sem se conhecer, por serem feitos da falência do segundo mundo. E por serem feitos pela matéria falida, é a causa de tudo e todos falecerem. E por viverem sem se conhecer, ninguém sabia por que eram assim. Ninguém sabia o porquê da matéria e ninguém sabia por que falecia. Hoje é que estão passando a se conhecer e sabendo e vendo que foram gerados e feitos por uma coisa falida, que é a matéria da vida do segundo mundo. Por a matéria ser uma coisa falida, é que aí todos estão de passagem, por serem de origem degenerada e deformada, falida,
é a causa da vida não ter garantia e de não ter idade para falecer. Por que isto? Porque viviam sem se conhecer. E por não se conhecer, não conheciam o primeiro mundo e nem o porquê do segundo mundo, que é o mundo de transformação e degeneração da formação da matéria falida. E por isso, ninguém sabia o porquê da matéria e muito menos o antes dela. Agora, os que já passaram a conhecer o mundo de sua raça, o primeiro mundo, que é o mundo verdadeiro da origem de todos, não querem mais nada com uma coisa falida. E por isso, ansiosos para voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo de sua raça, o mundo racional. São feitos do segundo mundo, pelo segundo mundo e de origem racional, devido os habitantes do mundo racional que se materializaram e aí estavam até hoje. E agora chegou a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase da retirada do mundo racional materializado aí no segundo mundo, sendo agora a fase da sua retirada do segundo mundo para o mundo de sua raça, o mundo racional. E agora, os persistentes na leitura para a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado, esses, em pouquíssimo tempo, se ligarão ao mundo de sua raça, ao mundo racional, pelo desenvolvimento do raciocínio, que é o habitante do mundo racional materializado. Com o desenvolvimento, surgindo a sua desmaterialização e voltando para o mundo de sua raça, o mundo racional, e saindo daí, do segundo mundo para fora, saindo da matéria falida para fora, e a racionalização brilhando entre todos, com o maior brilhante da natureza. Racionalização, pura fase natural da natureza, ser racional. Salve. Salve! Meu boa noite a todos. Meu nome é Laura Mascarenha, sou natural do Piauí, da cidade de União, e sou residente atualmente do Retiro Racional. Vou realizar uma leitura diretamente daqui do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. A leitura será do 128 volume do Histórico do Racional Superior, páginas 134 a 138. E todos assim, alcançando a racionalização em pouquíssimo período de tempo, pelo desenvolvimento do raciocínio, para a desmaterialização do habitante do mundo racional, que aí estava materializado no segundo mundo, o mundo falido. Por a matéria ser uma coisa em falência, é a causa da falência de todos e de tudo. Todos aí, no segundo mundo, com esta vida provisória e passageira, e ninguém sabia porque era assim como é. Vendo que ninguém era dono de ninguém, e ninguém sabia porque estavam submetidos ao mundo falido. Por a matéria ser uma coisa fálida, é uma das causas de todos falecerem e de tudo falecer. O segundo mundo, o mundo degenerado, deformado, poluído e enfraquecido. Por a matéria ser uma coisa fálida, por estar fora do seu verdadeiro estado natural de si, que antes de assim ser,
Era uma planície de massa cósmica pura, limpa e perfeita, racional, e que se transformou em água. E os culpados, todos que saíram do mundo racional e entraram por essa planície adentro, fazendo uso da vontade, e começaram a progredir por conta própria. E até hoje estão como começaram, progredindo por conta própria, fazendo uso da vontade, progredindo por conta própria. Os habitantes do mundo racional se desmaterializaram e até hoje aí estão, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos, corrigindo. Os habitantes do mundo racional se materializaram e até hoje estão, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E agora chegou a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase de sua retirada do segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo verdadeiro de sua origem, o mundo de sua raça, o mundo racional. E assim, todos que passaram a se conhecer hoje vivem alegres e satisfeitos mais do que nunca na vida, porque passaram a conhecer a vida eterna, passaram a conhecer de onde vieram e passaram a conhecer para onde vão. Passaram a conhecer o mundo de sua raça, o mundo racional, e o porquê estarem no segundo mundo, nesse estado de falência, por a matéria ser uma coisa falida, uma das causas do falecimento de tudo e de todos, por serem feitos por essa degeneração do segundo mundo e de origem do primeiro mundo, o mundo racional. Devido os habitantes do mundo racional serem os causadores desse segundo mundo, os iniciadores desse segundo mundo, e que nele se extinguiram e se materializaram, e aí sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E agora chegou a fase da retirada de todos os habitantes do mundo racional aí do segundo mundo. Chegou a fase da volta de todos para o mundo de sua raça, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Por a matéria ser uma coisa falida, é que todos assim viviam, sem se conhecer, nesse estado impossível de viver, por serem gerados e formados por uma coisa falida, que é a matéria. E por a matéria ser uma coisa falida, é a causa de todos falecerem. E por que é falida a matéria? Porque ninguém nunca teve condições de saber o porquê dela. Viu que a matéria era uma coisa falida. Sentiu que a matéria não é da verdadeira vida. Sentiu que era um segundo mundo, que acima deste mundo tinha outro mundo, que é o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem de todos. E ninguém sabia dizer o porquê deste mundo, desse segundo mundo. Eram feitos por ele, mantidos por ele, e não sabiam dizer o porquê dele. Só viu que faleciam, por serem de origem falida, por verem que a matéria era uma coisa falida, uma coisa sem expressão. Mas ninguém sabia o porquê dela, porque todos viviam sem saber o porquê. E por isso, todos existiam nesse segundo mundo e ninguém sabia dizer por que existiam. E assim, todos vivendo sem se conhecer e admirados com esta vida, por não saber o porquê dela e dizendo, é verdade, somente parecemos que tudo somos, mas estamos vendo que nada somos. Somente tudo parece que é, mas não é. E ninguém sabia dizer porque assim era. Ninguém sabia dizer porque foram feitos assim pelo segundo mundo. Só sabia que esse
era um segundo mundo, porque viu que não há efeito sem causa. Viu, se este mundo existia, é porque existe o outro que deu consequência a este. Justamente o primeiro mundo, que é o mundo racional, e este, o segundo mundo, da deformação racional. O primeiro mundo, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza, o mundo racional. E assim, todos gerados e formados e feitos pelo segundo mundo, e ninguém sabia por quê. Ninguém sabia porque era assim como é. Ninguém sabia porque era de raça racional. Ninguém sabia porque existia o raciocínio. Ninguém sabia porque existia a imaginação. Ninguém sabia porque existia o pensamento. E assim, todos viviam sem se conhecer, dizendo: a vida é essa mesma. Sem se conhecer, pensando que era o que não eram. E para o pensamento e para o pensador, a vida não tinha solução e ninguém sabia por quê. E por a vida não ter solução, achava que a vida era essa mesma, e cada qual interpretava a vida como bem lhe parecia que fosse. E daí a causa dos destinos de todos seres diferentes, cada qual para um lado, cada qual para o seu lado, se dizendo estarem certos por viverem sem se conhecer. E assim, cada qual no seu modo diferente e se dizendo estar certo. Então, existia uma infinidade de certos, porque cada qual pensando diferente uns dos outros e cada qual dizendo estarem certos. E daí surgiu uma infinidade de verdades parecidas uma com as outras, cada qual com a sua, se dizendo estarem certos, para ver que é muito triste viverem sem se conhecer. Os certos eram tantos que viviam sem se conhecer, que viviam no brigueiro infernal, e brigando uns com os outros, destruindo uns aos outros, por os certos serem todos diferentes uns dos outros. Meu salve a todos. Salve, boa noite. Meu nome é João Corilo, sou do Rio de Janeiro e residente aqui do Retiro Racional. Vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Leitura do 128, volume do Histórico do Racional Superior, página 139. Todos diziam que estavam certos, cada qual com o certo de acordo com como pensava. E daí surgiam as confusões, o brigueiro entre todos, de uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Por os certos já serem demais, e tudo demais passa dos limites, e daí o desentendimento, de um modo geral. Por cada qual criar o seu certo, e todos os pensadores com os certos diferentes uns dos outros, e por serem diferentes uns dos outros, por os certos serem todos diferentes, estavam todos confusos, e da confusão surgiam uns contra os outros, por existir uma infinidade de certos diferentes uns dos outros. Qual é a causa disso tudo? Por a matéria ser uma coisa falida. Por a matéria ser uma coisa falida, é que é uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Tudo por quê? Por a matéria ser uma coisa falida.
E onde está a falência está o brigueiro, está a confusão. Está a confusão imperando, destruindo uns aos outros. A causa de tudo isso, por a matéria ser uma coisa falida. E por a matéria ser uma coisa falida, é a causa de todos falecerem. E todos brigando, se destruindo por uma coisa falida. Por quê? Por viverem sem se conhecerem. O que é o nada? Uma coisa falida. Tudo que acaba em nada, uma coisa falida. Todos feitos por uma falência. Gerados e feitos por uma falência. E onde há falência, o brigueiro infernal. Todos brigando por uma coisa falida. Uma causa falida é uma causa perdida. E por ser uma causa perdida, é que tudo e todos se acabam. Onde há falência, ninguém tem sossego, ninguém tem paz, todos em desarmonia. Onde há falência, ninguém tem equilíbrio, e destruindo uns aos outros, até se destruírem todos de uma vez, por serem de uma origem, de uma coisa falida. É a causa de todos falecerem, e esse brigueiro infernal por uma coisa falida. Mas por viverem sem se conhecer, é que julgavam que uma coisa falida tudo era, e que julgavam uma coisa falida acima de tudo. E vendo a falência da matéria, por tudo terminar em nada, por tudo falecer, por tudo ser uma de origem falida. Mas, porque viviam sem se conhecer, faziam julgamentos astronômicos de uma coisa que não conhecia, que é a matéria, que ninguém sabia o porquê dela, porque todos viviam sem se conhecer. E por ser uma coisa falida, a destruição de tudo e de todos era uma coisa iminente. E por viverem sem se conhecer, ninguém sabia o porquê que assim era. A vida se tornava um rosário de amarguras, de aventuras e de sofrimento e tormentos, e ninguém sabia porquê. E a causa aí estava, por todos viverem sem se conhecer. Para ver que a coisa mais triste da vida é viver a vida sem saber o porquê dela. Existir e não saber por que existe. Hoje é que estão vendo que a coisa mais triste da vida é viver sem se conhecer. Por quê? Porque passaram a se conhecer. Estão vendo que a coisa mais triste que pode existir é viver sem se conhecer. E mais triste ainda é pensar que se conhece e ficar entupido, por não saber dizer por que existe. E é por isso que os que passaram a se conhecer têm compaixão e misericórdia dos que vivem sem se conhecer. Porque quem passou a se conhecer sabe o que é viver sem se conhecer, porque já passou pelas amarguras do desequilíbrio da vida. Então os que passaram a se conhecer têm compaixão e misericórdia dos que vivem sem se conhecer, dizendo: como é triste as cabeçadas e os quebra-cabeças da vida, como é doloroso viver sem destino, viver sem se conhecer, como é penoso, como é angustioso, angústia irredutível, o viver sem se conhecer. E de forma que os que passaram a se conhecer ficam aflitos e incomodados com todos que vivem sem se conhecer, porque sabe o que passou quando vivia sem se conhecer. Para ver que o viver sem se conhecer é a coisa pior que existe, porque é um doente variando sempre, desequilibrado sempre, por não saber quem é o pensamento e quem é a imaginação. Quem são esses dois comandos de todas as ferramentas? E quem vive sem se conhecer aparenta ser o que não é, por viver sem se conhecer. É a mesma coisa existir e não saber o porquê que existe. É o ser assim mesmo como é, e não saber o porquê que assim é. E aí está o viver sem se conhecer, é pensar que é o que não é. Agora todos conhecendo o porquê do segundo mundo, a sua causa, a sua origem e os seus iniciantes que aí estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Agora, hoje, passaram a se conhecer. Conhecem o porquê do primeiro mundo e o porquê do segundo mundo. Por quê? Porque passaram a se conhecer.
Sabem que são de origem do primeiro mundo e gerados e feitos pelo segundo mundo. E o porquê que foram gerados e feitos pelo segundo mundo? Duas origens numa vida só. O raciocínio da verdadeira origem e o corpo de matéria do segundo mundo, da segunda origem. Duas origens numa vida só. O habitante do mundo racional materializado como máquina do raciocínio, a primeira origem. E a formação do corpo de matéria, a segunda origem. Duas origens num corpo só. Mas porque viviam sem se conhecer, ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Sabiam que imaginavam, mas não sabiam porquê. Sabiam que tinham raciocínio, mas não sabiam porquê. Porque todos viviam sem se conhecer. E por não se conhecer, a verdadeira origem ninguém sabia, e a segunda origem ninguém sabia. Para ver que a coisa pior da vida é viver sem se conhecer. É ter vida e não saber o porquê dela, por viver sem se conhecer. Agora, na fase do terceiro milênio, todos passando a se conhecer, e muitos ficando admirados de tantas verdades positivas, conscientes, racional, e dizendo: hoje sim sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos, sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos, sabemos como viemos e como vamos. Hoje conhecemos o mundo da nossa verdadeira raça, primeiro mundo, o mundo da nossa verdadeira origem. Sabemos o porquê que aqui estamos no segundo mundo degenerado, deformado, poluído, enfraquecido, imperfeito, cheios de defeitos. Hoje sabemos o porquê que assim somos, porque passamos a conhecer a matéria e a sua origem. Passamos a ver o que é matéria e a sentir o que é matéria. É uma coisa falida, e por isso somos derivados de uma falência. E essa é a causa de todos falecerem, por sermos feitos de uma massa falida, a matéria. E por ser uma massa falida, é que somos de origem do mal. E por sermos de origem do mal, somos destruídos pelo mal, porque basta sermos feitos de uma massa falida para sermos maus. E por sermos maus, falecemos e entramos em decomposição por a matéria ser uma massa falida. E a massa falida entra em decomposição por ser uma coisa falida. Hoje passamos a nos conhecer, graças à cultura do desenvolvimento do nosso raciocínio, da fase dele, a fase racional do terceiro milênio. Hoje estamos a cavaleiro por sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, como viemos e como vamos. Por quê? Porque passamos a nos conhecer. Hoje conhecemos o mundo da nossa raça, o mundo da raça do animal racional, é o mundo racional. Conhecemos o mundo da nossa raça e sabemos como de lá viemos, parar aqui onde estamos, feitos dessa massa falida que é a matéria. Por ser uma massa falida é que todos feitos dessa massa falecem, por serem falidos, por serem feitos de uma massa falida. Hoje sabemos o porquê que assim somos, e para onde vamos, e como viemos e como vamos. Hoje sabemos quem somos, porque passamos a nos conhecer. Hoje sabemos por que somos assim. Sabemos por que estamos assim e sabemos por que vivemos assim. E por isso, para quem passou a se conhecer, olha para essa massa falida com maior desprendimento, porque nessa massa falida está o nada, e chega da vida do nada. Por todos passarem essas 21 eternidades a troco de nada, sem adiantar nada, e aí com o nada, porque não conheciam a causa dessa massa falida. E hoje todos passaram a se conhecer, conhecendo o mundo de sua raça, e o mundo de sua raça acima de tudo e de todos. E o segundo mundo, o mundo dessa massa falida, perdendo todo o prestígio para quem passou a se conhecer. E tendo todo o prestígio dessa massa falida para quem vive sem se conhecer. Para quem vive sem se conhecer, essa massa falida, que é a matéria, está acima de tudo. E para quem passou a se conhecer, essa massa falida deixou de ser o que era, porque ninguém quer mais continuar a ser falido. Hoje todos querem um mundo de sua raça, o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo de onde o habitante do mundo racional saiu para dar esse passeio, em que acabaram
todos ficando falidos, aí vivendo e falecendo, por a matéria ser uma massa falida. E por a matéria ser uma massa falida é que aí estão nessa classe de sofredores imortais. Por ser uma massa falida é a causa de serem sofredores, é a causa de todo o sofrimento, por a matéria ser uma massa falida. E por ser uma massa falida é que todos falecem. E quem quer continuar mais assim, ser como é? Só quem vive sem se conhecer, porque os que passaram a se conhecer estão horrorizados e apavorados em conhecerem o seu verdadeiro estado de ser, de matéria falida. Por saber e sentir e ver que a matéria é uma coisa falida e por isso todos falecem. Mas agora todos passaram a se conhecer, todos tratando de deixarem de ser falidos. Todos tratando de se recuperar dentro da fase racional para não continuarem mais como falidos, sabendo assim como desenvolver o seu raciocínio para a sua desmaterialização e sabendo como voltar para o mundo de sua raça, o mundo racional. Os que passaram a se conhecer, ninguém quer mais continuar a pertencer a essa massa falida, a matéria. Ninguém quer continuar mais a pertencer à matéria. Agora todos querem só o ponto positivo, o mundo da verdadeira raça de todos, o mundo racional. Ninguém quer mais continuar nessa massa falida, em classes inferiores, que é o inferno verde. De massa falida já chega essa categoria que estão divididos nessas duas classes, racional e irracional. Agora todos tratando de voltar para o primeiro mundo, o mundo de sua raça, o mundo racional, por todos serem de raça racional. Todos ansiosos para subirem para o mundo de sua raça, tratando de ler e reler para a desmaterialização do habitante do mundo racional. Muitos até sentidos e chocados com a odisseia dos habitantes do mundo racional, que entraram pela planície que não estava pronta para entrar em progresso e começaram a progredir por conta própria, por a vontade de ser livre. E muitos sentidos e chocados com esse conhecimento do que se deu com os habitantes do mundo racional. Muitos dizendo, é verdade, a vontade por ser livre foi a única culpada. Para ver que a vontade até hoje é a causa de muitas desgraças e infelicidades, por a vontade de ser livre. Quer dizer que a causa da existência da matéria falida foi a vontade. A causa e a existência de todos estarem aqui, como estão nesse mundo, foi a vontade. A causa de todos serem sofredores e mortais foi a vontade, por a vontade de ser livre. Por a vontade de ser livre é que as desgraças e a mortandade não cessam. Tudo por a vontade de ser livre. A vontade é uma das causas de todas as más consequências, por a vontade de ser livre. A causa desse segundo mundo que foi? A vontade, por a vontade de ser livre. A causa de todos serem como são? A vontade, por a vontade de ser livre. Para ver que a vontade é a causa de todas as ruínas, porque foi a causa dessa degeneração, dessas transformações, dessas deformação, poluição, enfraquecimento, sendo a vontade por ser livre, a causadora da existência desse segundo mundo. E a vontade continua a fazer vítimas, a vontade continua a ser o reino do Calvário de todos por a vontade de ser livre. Cada qual escolhe o que quer e procede como quer e vive como quer, por a vontade de ser livre. Sendo a vontade a causa de todas as ruínas que existem nesse mundo de matéria, que foi feito por ela. Se não fosse a vontade, nesse segundo mundo não existia. Por a vontade de ser livre é que esse mundo está aí, é que o segundo mundo está aí. Porque uns tantos habitantes do mundo racional tiveram vontade, por a vontade de ser livre, de entrar em uma planície que não estava pronta para entrar em progresso, fazendo uso da vontade por a vontade de ser livre. E o resultado da vontade? Todos aí sendo gerados e feitos por essa massa falida que é a matéria. Sendo a vontade, por ser livre, a causadora da existência da matéria. Sendo a vontade a causa de todos os crimes, de todas as monstruosidades artificiais e naturais. Sendo a vontade a causa de todos os crimes existentes, por a vontade de ser livre. Todos usam como tem vontade. É a causa de todos esse flagelo, a decepção que todos estão passando no mundo e vendo a desolação e todos desolados pelo que se passa no mundo com todos. Todos assustados,
alarmados, preocupados, sem sossego, sem paz. A causa de tudo isso? A vontade, por a vontade de ser livre. É a causa de todos os males existentes, principalmente pela formação do segundo mundo. Se não fosse a vontade de ser livre, esse segundo mundo não existia. Para ver que na vontade estão todas as más consequências. E as boas consequências, mas aparentes, e aparências não são verdades. Salve, boa noite. Salve! Boa noite! O meu nome é Gabriela Coelho e eu sou residente do Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. 128, volume do Histórico, página 150. A vontade boa é a vontade provisória, passageira, e por isso se acaba. A vontade boa se acaba, porque tudo é aparência. Por ninguém ser desse mundo, é que ninguém é dono de ninguém, e muito menos de si mesmo. A vontade boa, a vontade aparente, a vontade provisória, a vontade passageira, porque tudo se acaba. E a vontade do mal é permanente, porque são de origem da matéria, dessa massa falida. O bem, uma coisa aparente, uma coisa passageira. Agora, o mal é como estão vendo. Basta ser feito dessa massa falida para viver mal. E bem, aparência só. Porque na mesma hora que está bem, de repente deixa de existir o bem aparente. E por isso, por muito bem que todos estejam, tudo se acaba. Para ver que tudo é relativo às aparências. As aparências mostram uma coisa, mas a verdade é outra, e por isso, todos aparentam o que não são. E por isso, se julgam ser o que não são, usando a vontade como têm vontade. E o resultado das vontades? Irem se transformando para outras classes inferiores, porque todas duas classes são de uma categoria só, animal racional e animal irracional. Todas duas classes são de uma categoria só, e por isso se transforma de uma classe para outra classe inferior, por todas duas classes serem da mesma categoria de bicho racional. Olha aí o resultado das vontades, por a vontade de ser livre, onde iam parar. Para ver que a vontade, por ser livre, é a causa de todos os males existentes no mundo inteiro, tanto faz artificiais como naturais. Agora, todos passaram a se conhecer, e o limite das vontades chegou, porque se for da expansão às vontades, já sabem para onde vão, continuando a descer para as classes inferiores. E os que passaram a se conhecer, passaram a conhecer quem é a vontade, e vendo em si mesmo que a vontade tem sido a inimiga de muitos, por levar muitos à destruição de si mesmos. E quem sabe quem é a vontade diz: a vontade é para quem não conhece quem é a vontade. Mas, para quem passou a se conhecer, a vontade não existe. Somente existe a função do raciocínio, e o raciocínio conhecedor da vontade. Não faz mais uso da vontade, porque o raciocínio, que é o habitante do mundo racional, materializado, foi o causador de tudo isto que aí está, por fazerem uso da vontade, por a vontade ser livre, e o raciocínio hoje é equilíbrio perfeito. Até então, a vontade no mundo racional era livre, mas depois dessa deformação do segundo mundo, a vontade deixou de ser livre. Por aí está a causa da vontade. Por a vontade ser livre, a formação desse segundo mundo da existência, desses seres falidos, por a matéria ser uma massa degenerada. E por ser degenerada, deformada e se tornar uma massa falida,
é a causa de todos falecerem, por serem de origem de uma massa falida. E hoje, todos que passaram a se conhecer olham a vontade como a maior inimiga. Olha a vontade como o maior inimigo, porque passou a se conhecer e sabe que a causa de aqui estar como pensador, sofredor e mortal foi a vontade, por a vontade ser livre. E todos que passaram a se conhecer, passaram a saber e sentir, e ver que a vontade é o maior inimigo de todos. E aí está a causa de todo esse sofrimento de todos, a vontade, por a vontade ser livre. A causa de assim serem sofredores e mortais, a vontade, por a vontade ser livre, para ver que a vontade não é inimiga de ninguém. Tem as vontades aparentes boas, mas o insignificante bem é tão passageiro que não compensa o sofrimento de todos, aparentam que são da forma que não são. E por isso sentem uma coisa e aparentam outra diferente, para ver que a vontade está nas aparências, está em tudo. Agora, quem passou a se conhecer tem um medo que se pela das vontades. Tem medo por quê? Porque passou a se conhecer, porque passou a conhecer que é a vontade. E quem passou a se conhecer não quer mais ser destruído pelas vontades, porque, por causa das vontades, já sofreu tanto. Porque, por causa das vontades, aí estão sofrendo. E quem conhece quem é a vontade, tem medo que se pela das vontades. E por causa das vontades é que aí estão, no segundo mundo, condenados a sofrer e à morte. E por causa da vontade, não tem cabimento. Então, quem conhece quem é a vontade, tem o medo da vontade que se pela, que é por causa da vontade que aí está penando. Não quer mais nada com a vontade, e sim com o raciocínio, porque o raciocínio é positivo, e o positivo está sempre certo, racionalmente, por ser o ponto básico e lógico da vida. Que quem passou a se conhecer, passou a ver, enxergar e sentir que a vontade é a maior inimiga de todos. E quem conhece a vontade tem o medo da vontade. E tem que ter medo mesmo, porque aí está sofrendo e penando por causa de quê? Por causa da vontade. Então, quem conhece a vontade não faz uso da vontade, porque sabe os resultados da vontade. Faz uso do raciocínio e, por isso, procura e faz por onde desenvolvê-lo, o mais depressa possível, lendo e relendo, para alcançar a parte consciente, positiva e racional, que é somente raciocinar e não pensar e imaginar. Porque onde está o pensamento e a imaginação, está a vontade, porque a vontade é a causa da existência do pensamento e da imaginação. Foi a vontade que fez o pensamento e a imaginação. Foi a vontade que fez este segundo mundo. E quem conhece a vontade não quer pensar nem imaginar, e sim desenvolver o seu raciocínio, porque está aí nesse segundo mundo, sofrendo as consequências da vontade, condenado a sofrer e condenado à morte. E quem conhece o pensamento, a imaginação e a vontade, procura usar o raciocínio, procura desenvolver o raciocínio e deixar essas três partes para um lado. Por ser feita pelo segundo mundo, quer somente o que é do primeiro mundo, que é o raciocínio, a vidência e o desenvolvimento do aparelho, para ver que quem conhece o primeiro mundo e o segundo mundo não quer nada do segundo mundo, quer somente tudo do primeiro mundo. Porque o primeiro mundo é o mundo de sua verdadeira raça, por todos serem de raça racional. E todos só querem o que é do mundo verdadeiro de sua raça, o desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho. Todos querem se ilustrar racionalmente pelo desenvolvimento do raciocínio. Ninguém quer mais nada do segundo mundo. Ninguém quer mais pensamento, nem imaginação, nem vontade do segundo mundo. Querem o que é do primeiro mundo,
o desenvolvimento do raciocínio, da evidência e do aparelho. Todos querem a parte consciente, positiva, racional, o mundo da verdadeira raça do animal racional. Ninguém quer mais saber da parte negativa, da parte falida. Todos querem saber da parte de cima, que em cima é o mundo racional, o mundo de onde todos vieram e para onde todos vão. E de forma que quem conhece a vontade tem medo da vontade e do pensamento e da imaginação. Quem passou a se conhecer tem razão para ter medo, porque se estão aí no segundo mundo, e se existe o segundo mundo, quem é o culpado? A vontade. Não é para menos todos terem medo da vontade. Todos querem a voz do raciocínio, a voz suprema. Todos querem raciocinar para saírem deste segundo mundo para fora e voltarem para o mundo de sua raça, o mundo racional. Todos que passaram a se conhecer estão fazendo por onde, dia e noite, para alcançar o mais depressa possível o desenvolvimento do raciocínio, da evidência racional e do aparelho racional. Quem passou a se conhecer, o maior desejo é raciocinar. Por no raciocínio está a parte positiva da vida eterna. No raciocínio está a verdadeira salvação de todos, que é a volta do habitante do mundo racional para o mundo racional. Quem passou a se conhecer quer somente tudo do primeiro mundo e do segundo mundo, nada. Porque passou a conhecer os dois mundos. O primeiro mundo é a causa da existência do segundo mundo. E quem passou a conhecer esses dois mundos quer somente o mundo de sua verdadeira raça, o mundo racional. O mundo da raça do animal racional. O segundo mundo, o mundo do nada, quem passou a se conhecer não quer nada com o mundo do nada, porque sabe que não adianta nada. A vida não tem garantia e, de repente, a vida vai-se embora e fica tudo aí. E o magnético e o elétrico fazendo caçoada de quem pensava que tudo era e, de repente, terminou em nada. O magnético, uma energia de vida poderosa, e por isso faz caçoada da bicharada, e do nada dizendo: essa bicharada, o dia que passar a me conhecer, eu vou perder toda essa bicharada. Mas enquanto a bicharada viver sem se conhecer, a bicharada está comigo e eu faço deles o que entendo, porque são minhas ferramentas para me usar como quiser. Sendo magnético uma energia de vida poderosa, fábrica de todas as vidas. Agora, diz o magnético, quando essa bicharada passar a se conhecer, eles vão passar a raciocinar e vão todos me abandonar. Vou ficar sem eles, mas nessas 21 eternidades já pintei demais com todos eles. A lapidação foi feroz, a lapidação foi monstruosa e pavorosa. E assim clama o magnético. Agora terminou a fase e chegou a fase do terceiro milênio, a fase racional. A minha fase teve princípio e teve fim, porque tudo na matéria é assim, teve princípio e teve fim. Agora chegou a fase racional, a fase do desenvolvimento, da desmaterialização do habitante do mundo racional. Agora eles estão em outra fase e eu perdi todo o meu comando. Agora quem comanda é a energia racional, a energia do verdadeiro mundo de origem de todos. Mas aqui no segundo mundo eu imperava com o comando da imaginação e o elétrico com o comando do pensamento, comandando assim as ferramentas de toda forma, jeito e maneira. Mas agora terminou a fase do segundo milênio e entrou a fase do terceiro milênio, que vai imperar até a volta de todos os habitantes do mundo racional, materializados, voltarem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo de sua verdadeira raça, o mundo racional. Agora, todos estão tratando de desenvolver o raciocínio. Ninguém quer mais pensar, nem imaginar, somente raciocinar. Ninguém quer mais ter vontade,
por saberem quem foi a vontade e quem é a vontade. Agora é somente o raciocínio, a vidência racional e o aparelho racional. Hoje estão na parte positiva, fundamental da vida eterna, do mundo racional. Por quê? Porque hoje todos passaram a se conhecer, a saberem quem são, o porquê que assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão. E por passarem a se conhecer, todos sabem o que devem fazer para vencer e não mais ser vencidos, e assim voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para ver que os já se passaram a se conhecer. Por quê? Porque já estão com o raciocínio bem desenvolvido, e os que aí estão lendo, mas que ainda não sentiram, esses, a caminho de sentirem o desenvolvimento do raciocínio. Porque é uma coisa tão natural, o que é natural custam a sentir, mas vê os resultados, que são as modificações em si mesmo e em tudo. O natural só é percebido pelo que vê, e por isso ninguém sente crescer, somente vê que está crescendo. Porque o natural é uma coisa da própria natureza, e o que é da própria natureza, a pessoa não sente, só vê. Por exemplo, vê que está mudando, vê que está modificado, vê que não é mais aquela que era, ou aquele que era. Vê como mudou, mas não sentiu mudar. Por quê? Foi um desenvolvimento natural. O que é natural ninguém sente, somente vê as mudanças, o crescimento, o progresso, as mudanças de si mesmo, dizendo quem eu era e quem sou hoje, quem fui e quem sou, como mudei tão naturalmente que nem senti. Por o desenvolvimento do raciocínio ser uma evolução natural da natureza, e por ser natural, ninguém sente as mudanças que faz, e sim vê como tudo vai mudando. Por que vai mudando? Por o desenvolvimento ser feito pela energia racional, a energia do verdadeiro mundo da raça do animal, de raça racional, e de forma que vai mudando tudo para melhor, num progresso vertiginoso, de melhoras sucessivas, por ser feita essa evolução pela energia da fase racional, pela energia racional. E daí, surgindo a racionalização de todos naturalmente, sem sentir, nem dar por ela. E sim, vão todos mudando sem sentir, de bem para melhor. Essa é que é a evolução do desenvolvimento do raciocínio, da racionalização, da volta de todos para o mundo de sua raça, o mundo racional. Salve!